A Universidade de Aveiro tem um novo espaço, criado com e para a sociedade. Um espaço para a discussão da atualidade e debate de novas ideias. Um espaço para a partilha de conhecimento e de experiências. Um espaço com lugar reservado para si, para todos. Bem-vindo ao Educação à Escuta. Sejam bem-vindos a mais um Educação à Escuta, uma iniciativa de comunicação de ciência da Bertrand Editora e da Universidade de Aveiro. Eu chamo-me Manuela Gonçalves, sou investigadora no Centro de Investigação, Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, CIDTFF. Saindo da invisibilidade, as crianças à conquista da cidade é o mote para o programa de hoje. E para tal, temos hoje connosco Ana Cristina Pereira, autora de Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, publicado em 2022 pela Bertrand, e jornalista do Público desde 1999. Dedicada sobretudo a temas de direitos humanos e exclusão social, da sua atividade profissional, assim como de trabalho voluntário em que se tem envolvido, resultaram várias outras obras, como Meninos de Ninguém, Viagens Brancas, Movimento Perpétuo, Todas as Vozes, All the Voices, ou ainda Desafios, Direitos das Mulheres na Guiné-Bissau, em coautoria com Nelson Constantino Lopes, e Mulheres de São Tomé e Príncipe, com Dário Pequeno Paraíso. Sandra Jorge estudou matemática na Universidade de Coimbra, esteve na criação da Associação Casa da Esquina, em 2007, e no momento coordena com Filipe Alves a Casa da Esquina, uma associação cultural que cria dinâmicas de reflexão e debate em diferentes temas e busca a transdisciplinaridade no campo das artes. Temos também Rosa Madeira, professora no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro e investigadora no CIDTFF. Com interesse nas problemáticas da infância, com incidência na construção social da desigualdade e diferença, como desvantagem socioeducativa de grupos sociais específicos. Coordenadora desde 2008 da área de especialização de Educação Social, do mestrado em Ciências de Educação e do mestrado em Educação e Formação. Envolvida em processos de responsabilização e intervenção social, designadamente junto de crianças e jovens ciganas e imigrantes, e participa atualmente na implementação de 2 projetos inscritos no programa Bairros Saudáveis, com coordenação direta do projeto Levantar a Pedra para construir pontes, e ainda de um projeto de programas parcerias para o impacto social, o Laboratório de Cidadania Intercultural, LABIC. Desde já agradeço a presença das nossas convidadas. E porquê debater a invisibilidade das crianças na cidade? Que invisibilidade é esta? Estão ou não as crianças na cidade enquanto espaço público, estão incluídas nesta cidade enquanto espaço público, lugar de encontro, de socialização, mas também lugar de manifestação e participação de diferentes grupos sociais, culturais, políticos e geracionais, no qual podem expressar a sua voz? Comemoramos este ano mais um aniversário do 25 de Abril, o 48º, e com ele mais uma oportunidade para constatarmos as enormes transformações a que a sociedade portuguesa tem vindo a assistir nos últimos quase 50 anos nas áreas mais diversificadas da saúde, do trabalho, da educação. Tal não significa, porém, que a sociedade portuguesa seja isenta de problemas, desigualdades, contradições e que as oportunidades de participação democrática e de vivência de cidadania dos diversos grupos sejam idênticas. Hoje falaremos de educação, mas não falaremos das crianças e dos jovens enquanto alunos. Estamos em 2022. Em 1989, a ONU reconheceu formalmente que as crianças são cidadãs e sujeitos ativos de direitos com a promulgação da Convenção sobre os Direitos das Crianças. Ao mesmo tempo, no plano científico, tem sido trazida para a discussão a necessidade de compreender os conceitos de participação e de cidadania das crianças, designadamente através do desenvolvimento da sociologia da infância. Cabe, pois, perguntar por que razão os discursos sobre as crianças são ainda largamente marcados por uma de 2 visões, como alerta Lister, a que remete o exercício da cidadania das crianças para a tutela dos adultos, por um lado, e aquela que a adia para o futuro, reservando às crianças o papel de futuras cidadãs ou aprendizes de cidadãs. Importa, pois, refletir quer sobre concepções sobre as crianças e a infância, que lhes retiram visibilidade social e política, mas também sobre projetos e experiências que demonstram as competências das crianças para pensar e agir sobre os seus mundos. E ainda sobre o papel dos adultos, a quem cabe não só educar, mas também regular as condições de exercício dos direitos humanos próprios das crianças. Vou começar com Ana Cristina.
O seu último livro, Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, Igualdades que Abril abriu, transporta-nos para a Ilha da Madeira, onde nasceu, para compreender, através das histórias de várias mulheres de diferentes gerações, as enormes transformações registadas em Portugal desde o Estado Novo, com a passagem para a democracia, designadamente no âmbito dos papéis de género e das relações entre os géneros. Ana Cristina, hoje falamos sobre invisibilidades, do ponto de vista social e político, no seu sentido mais amplo. Penso que podemos afirmar que as histórias retratadas neste livro nos mostram como durante muito tempo esteve reservado às mulheres um lugar invisível, porque arredado do espaço público e confinado à esfera doméstica. Na sua opinião, hoje em dia, apesar de tudo, e apesar de todas as mudanças e transformações, ter-se-á ultrapassado uma dada representação da mulher associada precisamente ao espaço doméstico e muito menos à esfera pública? Há uma crescente visibilidade das mulheres na esfera pública, mas as mulheres ainda são muitas vezes vistas como figuras estranhas no espaço público. Basta ver que ainda há pouco tempo tivemos a nomeação pela primeira vez de um governo paritário e de repente havia um debate, uma estranheza sobre isso, como se nós não estivéssemos num país em que 53% da população é do sexo feminino e as mulheres têm muito mais, em média, muito mais formação superior. Agora, há uma transformação bastante grande no que diz respeito a essa saída do silêncio, porque se pensarmos também do que é que era o Portugal do pré-25 de Abril, as mulheres praticamente não tinham lugar no espaço público, os próprios no espaço político, muito menos. Os próprios cargos só tinham uma conjugação masculina. Só depois é que, com alguma resistência, persistência, passaram a ter também designações femininas. Obrigada, Ana Cristina. E eu agora colocava à Rosa Madeira, em articulação com esta questão do espaço privado, doméstico versus espaço público, colocava-lhe uma questão diretamente relacionada com as próprias crianças. Em que medida as crianças se encontram precisamente arredadas do espaço público e limitadas enquanto sujeitos de direitos? E, no fundo, o que significa, de que forma entende o conceito de cidadania da ou na infância? Ou tentar ir ao encontro da perspectiva da Ana Cristina, porque existe alguma analogia entre a situação das mulheres e das crianças. As mulheres sendo sem dúvida nenhuma, sujeitos que são parte da força de trabalho, são tecedoras de laços afetivos que mantêm alguma coesão e alguma estruturação das relações em qualquer comunidade. Tem um lugar fundamental, não é? Na produção de sentido, inclusive para a vida cotidiana. São invisíveis, estiveram muito tempo silenciadas por estarem reclusas nas relações de domesticidade em casa, não é? No espaço doméstico. E apesar da sua importância, estiveram até a sua voz falava de dimensões da vida que pareciam irrelevantes para as grandes questões, para as grandes causas abstratas e a nível geral que se discutiam no espaço público. As crianças, tal como as mulheres, e a Ruth Lister fala nisso, a sua condição é bastante parecida com a das mulheres, que não é a sua falta de importância, é o lugar para onde estão remetidas, é que em si gera a invisibilidade, e por outro lado as próprias representações que se tem
da sua existência enquanto parte da cidade, não é? E que representações são essas? Enquanto parte da cidade. Das crianças, as ideias dominantes, ainda há alguns anos fizemos um estudo sobre isso, quais eram as representações de infância, de criança e de educação, e o que se verificava é que em relação às crianças, elas são vistas como filhos, portanto, quase numa relação de dependência natural das mulheres e remetidas ao espaço domésticos, portanto, como filhos, como alunos, ou seja, enquanto objeto do investimento público através da educação, de uma estrutura como alunos, tal como também há pouquinho referiu, como sujeito de desenvolvimento, ou seja, como alguém cujas potencialidades vão surgindo, emergindo e sendo reveladas ao longo do tempo. Essa combinação de imagens, não é? De alguém imaturo que está a amadurecer, que está ao cuidado da família e que está ao cuidado ou como objeto de intervenção dos outros, cria uma situação de subordinação, de dependência. Portanto, a sua imagem é construída a partir de outras referências, que são dos pais, da instituição família ou da instituição educativa. E, portanto, há aqui, e quando se pensa na própria criança, pensa-se em alguém que há de ser, que está sendo, não é? Que está se tornando alguma coisa. E essa combinação faz com que nós não tenhamos a percepção também do seu próprio lugar, tal como disse a Ana Cristina, a questão do lugar social que as crianças ocupam dentro das comunidades, que é de alguém que não está em condições de reclamar direitos. Raramente nós falamos com as crianças como sujeitos de direitos, porque os seus direitos são direitos outorgados, ou seja, quem reclama os direitos da criança são os adultos, os pais, eventualmente, a cidade pode reclamar, não é? Mas como a criança está no espaço privado, a cidade omite-se, às vezes, desse papel de reclamar a representação de todos os grupos geracionais, de todos os grupos que a constituem como membros. E, portanto, a questão dos direitos das crianças é complexo, porque existe uma lei fundamental dos direitos humanos e depois uma lei específica e que foi ratificada como convenção, ou seja, que prescreve a obrigação ao Estado, prescreve a obrigação a toda a sociedade, portanto, elas são sujeitos de direito com base na lei, portanto. No entanto, não têm condições, tal como os outros grupos, as mulheres ganharam há muito pouco tempo, condições para reclamarem a sua condição de sujeitos de direitos. As crianças estarão sempre dependentes do quanto a cidade, portanto, a partir do espaço público, elas sejam convocadas a assumirem o lugar que ocupam. Por outro lado, invisibiliza-se a sua posição como alguém que está numa rede de relações sociais que não está só restrita ao espaço doméstico, nem ao espaço da comunidade, nas relações de vizinhança e de quem as conhece, ou sequer ao espaço de cidadão que é o aluno. Não está. A criança está envolvida em relações de mercado, do mercado de consumo, e são aí invisíveis. A Dequinho não existe, não é? Ou seja, quando nós falamos de defesa do consumidor, passa-nos desapercebido o facto das crianças entrarem em qualquer espaço e serem assediados para o consumo e serem utilizados nos momentos de crise para conseguirem manter o mercado a funcionar. No entanto, o seu reconhecimento do seu direito a ser defendida dos abusos é ainda pouco discutido a nível da comunidade. Por outro lado, a posição das crianças em relação ao espaço mundo, o espaço onde se produz a indústria cultural. Existe uma indústria cultural muito agressiva para a infância, com a disneização das vidas das crianças, com o próprio mercado do consumo, da roupa, do vestuário. As crianças são alvo como consumidores, mas são consumidores também indiretos. Mas estão uma indústria cultural que é mundial, que é global,
E nós sempre, quando arremetemos só para o espaço da escola, da escola ou da família, nós também não estamos a ver as crianças como cidadãos do mundo, de um mundo assediado pelo mercado. E, portanto, também aí. Agora, esse problema tornou-se mais visível por causa do uso das tecnologias, porque as crianças têm um acesso mais direto. E é o outro espaço que é invisível. As crianças são também invisíveis na sua condição de trabalhadores. Há uns anos estive ligada a um projeto sobre trabalho infantil e nós problematizávamos muito a inadaptação das expectativas e da exigência de produção das crianças. A partir de certa idade, falava-se em questão de abuso, de expectativas e do esforço. Hoje ninguém problematiza isso e talvez nunca as crianças trabalhassem tanto. Às 8 horas da manhã, em qualquer cidade, vê-se mais crianças na rua do que adultos, porque cada carro de adulto leva 2 ou 3 crianças trabalhadoras. Vão dizer, não vão trabalhar, vão, porque vão desempenhar papéis que estão geridos por expectativas de rendimento, que são sancionadas, positivo ou negativamente, e não são remuneradas. São as crianças alunas, não é? São as crianças, exatamente, as crianças alunas. O ofício, não é? O ofício do aluno também. O ofício do aluno. E que depois, quando cumprem a sua jornada de trabalho e cada vez mais precoce, porque já há expectativas de rendimento e desempenho das crianças na creche. Hoje já é assim. Saem de uma jornada de trabalho e vão para outra jornada de trabalho, e para outra jornada de trabalho, e para outra, e ninguém se apercebe que isso limita profundamente as possibilidades delas exercerem os direitos ao lazer, aos tempos livres, à cultura e tudo isso. Voltando um pouco atrás e para fazer aqui também a ligação com a atividade que a Sandra tem vindo a desenvolver, o aspecto que referiu sobre as crianças enquanto consumidoras, muitas vezes até ignorado. Este é um dos aspectos sobre os quais a Casa da Esquina também se tem debruçado. Mas antes de lhe pedir para falar sobre, enfim, um conjunto bastante alargado de atividades que tem desenvolvido nesse sentido, também gostaríamos de perceber um pouco o percurso que a Casa da Esquina foi seguindo, foi percorrendo, passo aqui a repetição, desde que foi criada em 2008, sobretudo em torno de projetos artísticos. Portanto, a Casa da Esquina é de facto esta associação de natureza transdisciplinar, mas que cada vez mais passou a integrar propostas de cariz social, ambiental, também ligadas ao feminismo, e foi captando diversos públicos, nomeadamente as crianças. E eu gostaria que nos relatasse um pouco, falasse um pouco sobre este percurso. A Casa da Esquina inicia em 2007 e em 2008 conseguimos, através da cedência de um espaço dado por um particular que generosamente nos cedeu uma casa com 2 pisos. Começou por ser um espaço e uma associação ligada essencialmente a práticas artísticas. A verdade é que... Eu não sei se já dissemos que a associação fica em Coimbra. Sim, fica em Coimbra. E fica o registro. Exato. E a verdade é que não havendo espaço até 2008, havia uma necessidade de apresentar os projetos que tínhamos para oferecer à cidade. E aí começou a nascer essa ideia de que para funcionar realmente era necessário criar redes e colaborar com outras organizações, não havendo espaço. Em 2008 temos essa sorte da generosidade de alguém que nos cede um espaço e realmente esse ano serviu-nos para pensar que o nosso problema era o problema de muitos outros projetos, muitas outras pessoas ligadas às artes e a outras linguagens artísticas. Achamos que aquilo podia ser um polo dinamizador, uma espécie de laboratório onde se pudesse produzir projetos, acolher projetos de diversas linguagens artísticas, mas que ali tivessem um espaço para conversar, para poder coordenar em conjunto
outras propostas que não só aquelas para as quais estavam vocacionados. E a verdade é que isso começou a funcionar muito bem. Foi muito simples essa ligação entre organizações. Nós iniciámos com projetos da área do teatro, do cinema, da animação, da fotografia, e rapidamente cada um desses projetos conseguiu, com os outros, construir propostas, essas sim, mais transdisciplinares, e envolvendo mais a comunidade. A Casa da Esquina também nos trouxe outro tipo de necessidade de reflexão, que era a comunidade e as atividades artísticas e culturais não estão, às vezes, muito próximas. Há uma ligação em que a comunidade é espectadora das atividades produzidas pelas entidades artísticas, e nós queríamos mudar um bocado essa forma de estar na cidade, e queríamos trazer para dentro da casa a comunidade com as suas propostas, e queríamos ter uma comunidade mais ativa que participasse em todos os projetos, mas com uma voz ativa. E, portanto, a partir daí, sendo que as crianças também fazem parte desta comunidade, elas ganharam essa voz dentro da Casa da Esquina. Obviamente que, ao longo do tempo, todos estes projetos foram trazendo e atraindo outros projetos da área da economia, de pensar formas alternativas de consumo, formas ambientalmente mais sustentáveis de viver na cidade, propostas ligadas a movimentos sociais, a projetos de igualdade de género, de direitos das mulheres, de retirar a invisibilidade das mulheres. E também estes projetos ligados à construção de uma comunidade diferente em que as crianças tivessem um papel ativo. Ao longo destes anos isto foi tudo correndo muito naturalmente. Não há aqui nenhuma fórmula, nem nenhum processo, nem havia um programa que nós tínhamos feito para que isto acontecesse. A comunidade foi-se aglutinando em torno da casa e isto foi surgindo, todos estes projetos foram surgindo. Sim, não, estou a pensar que nesse processo as crianças entraram numa esfera em que é quase inimaginável para nós, que é, eu há pouquinho falava na invisibilidade das crianças como produtores, como alguém que trabalha, e como consumidores, como produtores culturais também, e como consumidores. E a Casa da Esquina conseguiu inserir as crianças nessa esfera e dar-lhes visibilidade através do mercado de trocas. Conte sobre isso. Daqui um bocadinho nós gostaríamos que de facto a Sandra nos falasse um pouco mais sobre o mercado das trocas e outras atividades que tem desenvolvido. No entanto, eu neste momento apetecia-me perguntar à Ana Cristina uma questão que tem a ver com algo que também escreveu no seu livro e que, de facto, é uma preocupação sua, quando afirma que tem tentado compreender o mundo pela perspectiva dos mais vulneráveis, os de baixo, os da margem. Num dos seus trabalhos, por exemplo, Os Meninos de Ninguém, relatou mesmo a dura realidade de crianças e jovens que crescem na margem, não é? Que crescem em instituições de acolhimento, que se movem em territórios de facto muito críticos da cidade. Cidade esta que se apresenta também de facto como um lugar de exclusão, como um lugar, como um espaço de desigualdades. Pergunto-lhe então se podemos ou devemos falar em infância ou em infâncias. E que possibilidades e limites considera que existem à cidadania destas diferentes infâncias? Não existe uma mulher portuguesa, também não existe uma criança portuguesa. Há muitas formas de ser criança neste país, há muitas infâncias e algumas delas são bastante excluídas.
Não sei, se calhar a Rosa saberá falar sobre isso melhor do que eu, mas o que eu vejo é que a pobreza que é bastante significativa no nosso país, é um dos maiores entraves a essa cidadania mais ativa. Há muitas crianças que são privadas de muitas de ter desde logo uma educação mais eficiente, de ter um ambiente para crescer que seja mais saudável, e também há muitas crianças ainda que crescem em casas com muita violência, o que também não as predispõe naturalmente para, para o mundo. Num quadro como o nosso, há várias comunidades que se destacam, fundamentalmente estas comunidades que vivem em condições habitacionais bastante degradadas, bairros de lata, acampamentos, bairros sociais fustigados pelo tráfico de droga. São comunidades portuguesas, mas também comunidades estrangeiras, e entre as comunidades portuguesas temos uma população que é particularmente excluída, que é a população cigana. Essas crianças são ainda mais, ficam ainda mais à margem, porque a questão de classe cruza-se com a questão étnica, e elas ficam ainda mais à margem do que as outras crianças. E fez também aqui a ponte para a questão que eu ia colocar precisamente à Rosa Madeira, que tem nos últimos anos, não nos últimos anos, tem ao longo de facto de muitos anos, e no momento presente também, desenvolvido, enfim, vários projetos, cooperado com os atores locais em processos participativos de diagnóstico social e de promoção da cidadania, acompanhar projetos de investigação, ação participativa com crianças e jovens, precisamente em circunstâncias de vulnerabilidade social, contra a invisibilidade no espaço público. Eu gostaria que nos falasse um pouco sobre os projetos em que está atualmente envolvida, precisamente em territórios social e geograficamente periféricos, segregados, e em que medida é fundamental a natureza participativa destes projetos. Pois, eu estava aqui a tentar pegar nos contributos da Sandra e da Ana Cristina para enquadrar um pouco eu vou falar das tentativas que se vão fazendo. A Sandra chamou aqui a atenção para o quanto o desenvolvimento da Casa da Esquina passou tendo um lugar na cidade, ver aquilo que oferecia reconhecido como existência na cidade, não é? O quanto o que a casa oferecia à cidade foi determinante naquilo em que a Casa da Esquina se transformou. E isso me parece que faz alguma ligação com o que falou com a Cristina, ao chamar a questão da cidadania da infância, associá-la das infâncias. Chamar atenção para aquelas infâncias a quem não se pede nada, não se espera nada, nem sequer se reconhece a existência, em grande parte por um fator que é a pobreza. É uma questão, as cidades têm uma identidade, não é? que querem ostentar como lugar de diversão, de entretenimento, de convivência, de participação, de relação entre iguais, de fruição. Não é? E nesse movimento e nessa visão de cidade, há participações que são melhor ou pior acolhidas, não é? Dependendo daquilo que se oferece.
e a Casa da Esquina tinha recursos extraordinários para oferecer, mas nega, ou seja, deixa, ao colocar o foco nessa dimensão, deixa na escuridão os grupos que não têm condições pela situação da pobreza, que é uma questão estrutural, que é uma questão de um efeito da desigualdade na redistribuição de recursos e que são remetidos para a periferia e que são retirados debaixo do foco, ficam na invisibilidade e entregues a si próprios. Isso, a pobreza, é sem dúvida o demarcador importante das exclusões na infância, nas diversificações das infâncias. Quando nós falamos nas infâncias, a maior parte das vezes estamos a falar das crianças pobres, dos meios de pobreza, dos meios esquecidos, que saem, escapam da visão, escapam do projeto das cidades. E dentro das crianças pobres, e a minha trajetória vem de trabalhar com os meninos que moravam atrás das cerâmicas, que as cerâmicas na zona de Aveiro eram fonte de riqueza, todos os beneméritos do distrito eram proprietários de cerâmica, porque trabalhava-se o barro, que é barato, e trabalhava-se a mão de obra das mulheres e das crianças não contratadas e que é ao abrigo do direito a habitar nos fundos das fábricas, não é? E portanto, na altura foi esse o foco, mas agora o que nós vemos, o resíduo disso, a pobreza recai de uma forma muitíssimo mais dramática sobre a comunidade cigana. Há efetivamente eu não vou somar ao que a Cristina disse, mas se existe um grupo que nesse momento reúne todas as condições para ter não só sofrer o impacto da inércia das estruturas, que está se autocompraz com a evolução que teve e com aquilo que construiu em torno um pouco da ideia da cidade. Mas, mais do que isso, é remetido lá fora porque é pobre, não tem condições de fruição, de presença física e de existência, sofre a questão da hostilidade. Portanto, nós sabemos que a partir aí dos anos 90, mais ou menos, começou-se a utilizar o argumento da cultura, da diferença cultural, para justificar a marginalização e a distância social, a segregação espacial de algumas comunidades que se verifica nas cidades. As cidades têm a Chinatown, têm os guetos dos paquistaneses e tudo isso, mas as nossas cidades têm os guetos da pobreza, não é? Agora, o problema da comunidade cigana é que remete-se para a explicação cultural, da diferença cultural, aquilo que é uma pobreza estrutural, é uma marginalização, é uma invisibilidade, é uma incapacidade daquelas pessoas dizerem eu sou português, eu sou cidadão, eu sou direito. E nesse contexto as crianças são vítimas extraordinárias desse fenômeno que soma a pobreza, o argumento da diferença cultural como naturalização das distâncias e das discriminações. Portanto, dando resposta um pouquinho à Manuela, como é que nós temos tentado? Um esforço foi através da investigação. Nós problematizarmos o quanto uma visão homogênea de infância e que às vezes também é justificada pela convenção. Nós, por exemplo, hoje vemos as crianças ciganas serem objeto da intervenção das CPCJs pelo absentismo, mas não vemos as crianças ciganas serem objeto da intervenção das CPCJs quando elas passam frio, ou quando o direito à alimentação diária não é assegurada, porque se corta um rendimento social de inserção, ou quando há um conflito com a lei de algum elemento da comunidade, que todas as crianças são expostas a um comportamento violento, opressivo, ou quando são retiradas as pessoas da sua vida. E nós gostávamos imenso de ver que essa invocação da condição da criança como sujeito de direito, com o interesse superior da criança, o princípio da não discriminação, o critério da participação, ser aplicado por todas as instâncias que trabalham com os direitos da criança. A maneira como nós tentamos isso através da investigação participativa, dando voz às várias infâncias, das crianças institucionalizadas, das crianças afrodescendentes,
das crianças ciganas, dessas vários outros que ficam à sombra, fora dos focos da luz que é dada sobre a nossa percepção do que é ser cidadão e estar na cidade, mas isso mostrou-se insuficiente. E por isso é que avançamos. Portanto, avançamos, já não bastava enunciarmos o problema da invisibilidade, do quanto essas crianças eram penalizadas por um conceito normativo de infância e pela invocação da figura da criança como sujeito de direitos, que no caso de alguns grupos era contra os direitos delas, porque em nome da proteção elas eram retiradas, é uma discussão das famílias, em nome da proteção elas tinham uma conflitualidade enorme com as famílias e aumentava a violência por as crianças faltarem à escola, e os bairros saudáveis vieram trazer uma oportunidade absolutamente fantástica para que nós saíssemos da universidade e fôssemos para o chão, onde a pobreza se combina com o estigma da diferença cultural, com o estigma do crime, que a Cristina tão bem trata, dessas vidas que são marcadas por uma série de preconceitos e de estigmas que ficam coladas à pele das pessoas. E, portanto, nesse momento nós estamos, a universidade está muitas horas por semana, num território onde, por exemplo, há 5 anos que se deixou de recolher o lixo, com o argumento da ilegalidade do terreno. E aí é que nós vemos a fragilidade, a vulnerabilidade dos direitos da criança, porque não há quem reclame o direito, a obrigação, o dever de todas as instituições se ocuparem das condições sanitárias. Viver envolto de lixo é um erro. Não ter condições para ir para a escola, porque se tem que atravessar um caminho com poças de água e lama, é uma limitação do exercício de direitos, não é? E, portanto, aí é que nós vemos a inércia. Portanto, toda a gente se conforma com a ideia de que territórios ilegais são pessoas ilegais, independentemente da idade, são pessoas que não estão a cumprir deveres, não têm direitos, que essa é uma das perversões do discurso sobre direitos, é associar direitos e deveres, quando não podem, não são equivalentes de forma nenhuma. Direitos são inerentes à condição humana, são direitos humanos individuais da própria pessoa, irrevogáveis, inalienáveis. Deveres são consequências disso para quem tem que garantir condições da dignidade. E nós vemos o engodo em que nós estamos, que temos um discurso sobre cidadania, sobre direitos da criança, mas as crianças pobres que encontram na cidade o argumento da diferença cultural podem ser mantidas numa amálgama de desvantagens muito grande perante a inércia de todas as estruturas. E, portanto, acho que projetos como os bairros saudáveis vieram obrigar a uma inversão do paradigma. Os projetos não são feitos pelos técnicos na lógica dominante, na lógica daquilo que está sob os holofotes, que é a sociedade civil organizada, dos cidadãos que pagam impostos, como o Boaventura fala, não é? Dos círculos dos cidadãos, como os muito próximos do poder, dos cinzentos que cumprem os seus deveres e dos não cidadãos, não é? Obriga a que nós saiamos dessa esfera próxima do poder, que é quem cumpre as regras, os deveres, usa os fundos, imagina as soluções, para irmos para as periferias. E eu tenho alguma esperança de que a condição das crianças como sujeitos de direitos e as condições de participação das crianças sejam muito melhoradas com essa inversão que alguns projetos que invocam os diagnósticos participativos, os projetos de inovação social, mas com base participativa a partir dos problemas reais vividos pelas pessoas, associados a um critério de discriminação positiva de quem está em condições de desigualdade, possa ser recuperado. Eu acho que não sei se hoje estaria capaz de estar tão convencida, tão segura nessa posição de que as outras infâncias são geradas pela invisibilidade e pela combinação com a pobreza e com a legitimação, a naturalização da negligência, a naturalização da negligência com o argumento da diferença cultural, se não tivesse havido investigação. Acho que, de facto, as universidades, e não só
As instituições da sociedade civil que se ocupam da produção de conhecimento crítico têm um papel fundamental, porque é preciso trazer à luz do espaço público essa reflexão, essa discussão. A pobreza, o Roque Amaro diz que a pobreza só passou a ser discutida, merecer medidas ativas, quando a ciência se ocupou da pobreza, quando deu-lhe o nome, entidade e existência. E nós temos que dar existência às infâncias excluídas e às infâncias e que são vítimas das próprias concessões da nossa inércia, da inércia de toda a gente em relação a algumas infâncias. Sim, Rosinha, fazendo aqui alguma articulação com a Sandra e com as atividades da Casa da Esquina, a cidade é um local em que há uma grande diversidade. A cidade é um lugar de grande diversidade aos mais diversos níveis. E a Sandra referiu a alguns que lhe interessa de facto pensar a cidade, não é? Que lhe interessa pensar a cidade, o que ela pode e deve ser para ser mais agradável para as pessoas viverem. E agora, neste momento, eu realmente gostaria que nos falasse um pouco sobre os projetos que tem desenvolvido, designadamente com as crianças, muitos deles no âmbito, ou alguns no âmbito da economia solidária, mas não só. Pode falar um pouco sobre isso, por favor? Um pouco no que a Rosinha estava a dizer, e a Casa da Esquina ganhou, o projeto Mercado de Trocas ganhou uma dimensão diferente, associada a um grupo de investigação, que é o Ecosol, do Centro de Estudos Sociais, que tem uma longa reflexão sobre economias alternativas, economia solidária e consumos alternativos. E realmente essa associação entre a Casa da Esquina e o Ecosol criou condições para que este projeto ganhasse uma dimensão em termos de concretização que já leva 10 anos de existência. Portanto, começou em 2011 e o ano passado completámos 10 anos e tem uma continuidade e continua a ter uma adesão incrível por parte das crianças e das famílias na cidade. O Mercado de Trocas nasce em 2011, fruto dessa reflexão sobre consumos alternativos, feita pela Casa da Esquina, muito com a ajuda do Centro de Estudos Sociais e do Ecosol, e vem inspirado noutro mercado que existia e que, entretanto, terminou, que é uma experiência da Granja do Olmeiro, um mercado de trocas da Granja do Olmeiro. Que era um projeto da AJ Paz, que também muitas das pessoas que estiveram nesse projeto também participaram connosco na criação deste mercado. E é um mercado em que as crianças são protagonistas. E é um bocado o que nós temos estado aqui a falar. Nós, na Casa da Esquina, pensamos em processos de ajudar a dar voz às crianças e ajudar as crianças a terem o papel de protagonistas dos projetos que são dedicados a elas ou que são feitos com elas. E o Mercado de Trocas que nós iniciámos, é um bocado o espelho dessa tentativa. O Mercado de Trocas é um mercado de trocas de brinquedos, que funciona em diversos espaços da cidade. Portanto, nós circulamos pela cidade para dar a conhecer espaços do património cultural, do património edificado, jardins públicos. Fazemos 4 iniciativas em que as crianças podem vir com os brinquedos que têm em casa, que já não querem, com que já não brincam, trazê-los para o mercado, onde existe um banco chamado Ecobanco. Esse Ecobanco dá moedas às crianças a primeira vez que vêm para existir, para todos entrarem em igualdade de possibilidades de trocar. Essa moeda, que se chama Jardim, é gerida pelas crianças no decurso do mercado. Elas estipulam preços para os seus brinquedos, compram e vendem com aquela moeda. E a verdade é que nesse mercado, ao longo do tempo, a participação das pessoas adultas foi se anulando e as crianças foram ganhando o seu espaço,
Portanto, aquele mercado funciona praticamente com as crianças e agora até como nós passamos para uma forma diferente de abordar o mercado, porque a partir do ano passado, na reflexão deste tempo de mercado, achámos que se calhar fazia sentido serem as crianças a organizar todo o mercado e passar para elas, exatamente, passar para elas, exatamente, passar para elas tudo que tem a ver com o mercado. Elas próprias iniciaram essa discussão e essa reflexão e acharam que devia haver um espaço no mercado onde os pais e as mães pudessem brincar para não estarem a interferir nas trocas que elas faziam e nas... Tentavam tomar as decisões por elas. Exatamente, embora possamos, pela minha observação e das outras pessoas, isso não seja possível, porque as crianças ganham um poder dentro do mercado que afastam completamente as pessoas adultas. E para elas aquilo é importantíssimo, não é? Cria relações muito interessantes entre as crianças, de brincadeira, de reflexão sobre o valor dos bens que têm e mesmo relativamente ao consumo e à forma como consomem, não é? Há muitas crianças que chegam ao mercado a pensar que se calhar não vão trocar nada, não querem, até vão assim, trazem uns brinquedos para trocar, mas depois acabam por perceber que ali há muita coisa, que podem trocar, podem ter outros brinquedos e esse entusiasmo de chegar ali e ver um brinquedo que já não é novo, não está na loja, mas que tem o significado em termos de entusiasmo para a criança que tinha outro, que o pai ou a mãe comprassem numa loja que fosse novo, é incrível. Para nós é incrível. E eu penso que através destes pequenos momentos é que se vai fazendo e criando, construindo uma reflexão alternativa sobre como se consome, como nos relacionamos com as coisas, como nos relacionamos com as outras crianças, como é possível as crianças todas naquele ambiente ganharem novas dimensões para o consumo, para o ambiente. Não é? O prosumidor foi um conceito que também nós tentamos aplicar na forma como agimos na cultura, nas atividades artísticas, com o público e com as nossas comunidades. Nós queremos trazer para a casa públicos que não são públicos, são prosumidores de cultura, as pessoas que se tornam elas próprias agentes também dos nossos projetos. E muitos não são apenas espectadores. Não são meros espectadores, exatamente. E alguns dos projetos já refletem isso, os projetos principalmente das economias solidárias, em que nós temos uma feira do livro dado, que é uma feira em que as pessoas trazem livros e levam livros de acordo com o que necessitam e com o que podem. Não há número limite para trazer, nem número limite para levar. E essas feiras alimentam-se das pessoas e fizemos um mês de fim de semana que teve mais de 400 de pessoas a trocar livros. São feiras que se iniciam sem nada em cima das bancas e acabam cheias de livros, uma festa de livros para trocar. E é essa ideia de prosumidor, das pessoas se envolverem e estarem ligados aos projetos de uma forma muito mais ativa. O mercado das trocas funciona com que periodicidade? Nós fazemos 4 vezes por ano, portanto, fazemos um por estação do ano. E tentamos associar isso à mudança de estação e tentamos fazer sempre uma festa em torno da ideia de trocar brinquedos e de uma festa e um convívio, porque também há essa parte social, não é? As crianças muitas das vezes vão para o mercado para brincar. Encontramos muitas crianças que deixaram de trocar brinquedos e estão a brincar em mantas, não se conheciam e de repente estão todas juntas. Cidadãos também poderosos. sentem falta desses espaços e tempos de brincadeira e de convívio? Sim, penso que sim, que há estes espaços de brincadeira e de convívio fomentados por este tipo de projetos e espaço para estar ao ar livre, não é? Para estar ao ar livre com outras crianças, ter espaço de brincadeira, sim. Eu penso que a conversa vai longa, mas havia uma questão que eu gostaria de colocar às três, e comum às três,
e que tem a ver com o papel dos adultos. Qual pensam ser o papel dos atores adultos na promoção da cidadania na infância? Cristina. E começaria pela Ana Cristina. Eu gostava, se calhar, de voltar um bocadinho atrás para fazer uma espécie de balanço de uma grande mudança na infância que verifiquei quando deste novo livro, O Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, que é quando olhamos para a infância destas mulheres mais velhas, verificamos que as próprias crianças em casa tinham um papel quase que servil. Algumas mulheres falam da sua infância, era como se fossem criadas ou criados da família, estavam ali para servir os pais. As crianças tinham, fundamentalmente nas zonas rurais, tinham funções concretas na vida das famílias, que funcionavam como uma espécie de unidades de produção, e mesmo o trato com os pais era um trato de grande distanciamento. Ninguém tratava os pais por tu, os pais falavam e os filhos tinham de dizer sim senhor, sim senhora, e há uma grande transformação que ocorre desde logo dentro da casa de cada um. As relações tornam-se muito menos verticais e muito mais horizontais. As crianças vão sendo reconhecidas dentro de casa como pessoas que também têm uma voz e que também têm uma opinião. E isso é bastante curioso, porque se não houver essa transformação dentro de casa, acho que se a criança não sentir dentro da própria família que tem direito a expressar-se, se não sentir isso dentro de casa, mais dificilmente sentirá isso na cidade, mais dificilmente sentirá isso no exterior. Agora, como é que se pode melhorar? Perguntava-me a Manuela como é que se pode melhorar a situação no exterior, era isso? Como é que os adultos podem assumir importância na promoção da cidadania das crianças, na sua opinião? Enquanto jornalista, noto que há uma grande resistência dos adultos a permitir que as crianças sejam ouvidas nos assuntos que lhes dizem respeito. Nessa lógica da proteção das crianças, as escolas, por exemplo, resistem muito a ter jornalistas que conversem com as suas crianças, com as crianças que frequentam aquela escola, sobre os assuntos que lhes dizem respeito. Os pais, acontece muitas vezes, porque eu acho mesmo muito importante ouvir as crianças, e isso implica uma grande insistência e persistência junto dos pais e das escolas, e acontece-me ter pais que pedem para estar ao lado das crianças, e já me aconteceu ter de pedir aos pais para saírem da sala, porque eu pergunto à criança e o adulto responde em vez da criança. Ou seja, acho que há muito a fazer aqui. Os adultos têm um caminho a percorrer no sentido de reconhecerem esta faceta, este direito das crianças, desde logo a terem opinião sobre os assuntos que lhes dizem respeito. E isso vai ter de mudar de alguma forma por dentro, ou seja, se calhar
deixa-me ver se me explico melhor, porque depois quando vemos os académicos que fazem a investigação sobre a presença das crianças nos mídias, há essa crítica, há a crítica de que as crianças são pouco ouvidas nos assuntos que lhes dizem respeito. Só que para isso acontecer é de facto necessário muita insistência do jornalista, e essa mudança não se faz só através dos jornalistas, faz-se através de uma consciencialização das famílias, das escolas e de outras estruturas frequentadas pelas crianças. Sim, e o que pensa a Rosa Madeira? Penso que a Cristina falou num aspecto essencial, que é a mudança que houve do lugar das crianças dentro da família. E isso teve muito a ver com o papel da mudança que foi feita fora. Não há dúvida nenhuma que o investimento na educação, o que é feito fora do espaço doméstico e que obriga ao reconhecimento da competência, das competências das crianças. As crianças têm mais escolaridade que os pais, em muitos casos. No caso da literacia digital, vão à frente dos pais. Nesse momento houve de facto o que as crianças ganharam fora do espaço doméstico, muito provavelmente contribuiu para essa mudança de um lugar subordinado e silencioso dentro das famílias. Isso é algo que ameaça um pouco a segurança dos pais. Todas as pessoas querem ser bons pais, querem ser protetores, têm dificuldade em ver os seus filhos crescerem e são forçados a ter uma mudança de mais respeito pela criança, na medida em que ela vai se tornando tendo as suas competências acrescentadas de leitura do mundo, de entendimento do mundo e de inserção do mundo lá fora. Portanto, as cidades, eu penso que as cidades e nós adultos que estamos ativos na cidade temos um papel extraordinário, seja no campo acadêmico, no campo da comunicação social, no campo do comércio. Nós temos uma experiência interessantíssima de uma associação comercial de Águeda ter aceito conversar com um grupo de crianças do pré-escolar sobre o que seriam lojas amigas das crianças. Um grupo de crianças de 3 a 5 anos descobriram que não tinham que ser educados para não serem consumistas, que eles eram consumidores indiretos da farmácia, da mercearia, da padaria. E foram visitar, com a cumplicidade dos adultos, foram visitar as lojas onde compravam coisas para eles, onde eles eram consumidores indiretos. E viram que não eram respeitados aí, no sentido de que falavam com os adultos, mas uma criança que vai comprar pão a uma padaria, toda a gente fala por cima e passa na frente, não é? Toda a gente, há um desrespeito, há uma falta de cuidado. As crianças vão comprar roupa e não se olha para o olhar da criança que escolhe a roupa, mas para o que os pais querem. Portanto, as crianças fizeram essa análise, pequeninos, 3 aos 5 anos, e houve uma associação comercial em que o presidente aceitou reunir com as crianças, ver quais eram os critérios de uma loja amiga das crianças. E o requisito, não posso esquecer, os 5 critérios das crianças era, quando entrassem na loja, eles dissessem bom dia, falassem com eles, e quando fossem embora e que dissessem obrigado e volte sempre. As outras eram não terem objetos perigosos e que as farmácias e outras instituições, outros estabelecimentos, não pusessem coisas que não querem que as crianças toquem ao alcance delas, porque elas diziam, isso é um engano para nós. Nós encontramos nas farmácias brinquedos no chão, quando vamos mexer, somos repreendidos e humilhados. E, portanto, faziam essa recomendação, faziam outras recomendações também sobre as alturas e sobre ter um espaço para brincarem enquanto as mães escolhiam as suas próprias roupas, que as lojas de roupas das crianças deviam estar inseridas nas lojas de roupa das mães e dos pais, para eles terem tempo de escolher. Não é? Mas as crianças manifestaram a sua dignidade, portanto, foram com um processo educativo, com a cumplicidade dos adultos, colocaram-se nesse lugar de quem se reconhece que tem o papel de consumidor, tomaram uma posição crítica, mas tiveram, de uma associação comercial, uma reunião e o presidente disse, se vocês nos ajudarem
a falar com os comerciantes. Nós fazemos um concurso do selo das lojas amigas das crianças em Águeda. E, portanto, pôs o logo que as crianças fizeram na Câmara e abriram a possibilidade das crianças participarem, ir falar com os comerciantes e da associação comercial planear. Onde é que nós vemos a vulnerabilidade da cidadania das crianças? No ano seguinte, o projeto dos adultos, dos educadores, era outro assunto. E, portanto, todo o compromisso que foi feito pela associação comercial com as crianças caiu por terra e as crianças não tiveram nenhumas condições de reclamar a sua dignidade quem tinha um compromisso com a associação comercial. E, portanto, quando pergunta o que é o compromisso... dos adultos totalmente essa responsabilização também. Portanto, a cidadania das crianças depende das condições que toda a cidade, eu penso que o espaço público é um espaço extraordinário para as crianças, a Cristina sabe, é o lugar, sabemos isso, que é o lugar mais seguro para as crianças, é a rua, é onde são visíveis pelos vizinhos, é onde podem ser protegidas por toda a comunidade, é onde são tratadas pelo nome, é onde podem fazer sugestões, e isso é o que a Cidade Amiga das Crianças e iniciativas como a Cidade das Crianças já sabem, reconhecem, os arquitetos sabem isso, que as crianças têm uma leitura direta, objetiva e de qualidade sobre como os espaços podem ser lugares de convivência intergeracional e de fruição e de invenção de ações. Portanto, a cidade deve tomar medidas de atitude, de mudar o paradigma. Em vez de pensar numa cidade para as crianças, é construir uma cidade com as crianças, né? E eu penso que isso é o principal papel. Professores, investigadores, polícias, comerciantes, comunicação social, pessoas que trabalham com os média, é essa convocação. E aos pouquinhos esse reconhecimento externo vai mudando os medos dos pais, vai também criando confiança, vai trazendo os pais para a esfera pública, vai desprivatizando as relações domésticas, vai democratizando as relações no espaço doméstico e pode realmente ser um contributo importante. Mas tem que ser um compromisso e que leva a uma mudança de paradigma, que é olhar a partir do olhar da posição do grupo mais vulnerável. É o grupo social que ainda não pode reclamar os seus direitos em nome próprio. Mesmo no tribunal, quando falam, a intervenção da CPCJ só é feita com consentimento dos pais. Aí nós vemos a fragilidade da sua condição de sujeito de direitos. O que nós temos feito com os meninos da comunidade cigana dos Hervideiros é isso mesmo. Colocamos no centro e eles são investigadores. Eles são quem lê o ambiente, quem lê a questão do lixo, da alimentação, da vizinhança, das famílias, da relação cotidiana com a escola e tudo isso. São eles que leem. O facto de eles serem capazes de ler e terem adultos que fazem ressonância dessa voz e os ajudam a produzir mensagens, está a mudar profundamente a visão que as famílias e a comunidade têm do lugar das crianças e da própria escola. Eles agora já são convidados porque reconhecem que eles têm o que dizer. E o que eles têm a dizer muda não só a sua condição, mas a condição dos idosos, dos doentes, das mães, sobretudo por fatores também vulneráveis de alguma forma. Sandra, os adultos, o papel dos adultos. O papel dos adultos é darem mais espaço à voz das crianças, não é? E não se deixarem intimidar por o que possa vir. A verdade é que, como a Rosinha estava a falar, nós temos imensos exemplos de situações e de projetos em que as crianças tomam a sua voz, e os resultados são surpreendentes, são incríveis. O caso do bairro dos Hervideiros é um deles, mas há uma série estou-me a recordar que nós estivemos presente num encontro organizado aqui há 3 anos atrás, de construir cidades com as crianças, e há diversos exemplos de projetos onde as crianças tomam a sua voz e que os resultados são incríveis, não é? São surpreendentes. Nós que não esperamos, não é? Nós, a sociedade, a comunidade que não espera das crianças um papel muito ativo, pode ficar surpreendido com
com a percepção que elas têm da própria comunidade e as sugestões que trazem, às vezes extremamente inovadoras, criativas e muito interessantes. E, portanto, nós não devemos ter medo de dar a voz às crianças. Elas são um grupo fundamental da construção das cidades, não é? Elas são uma parte fundamental das cidades. E acima de tudo, outro aspecto, porque eu penso que, à medida que as crianças vão ganhando essa voz, também todos os outros grupos vão sendo não é? Vão sendo influenciados por essa alteração, não é? As crianças também influenciam a voz das crianças na cidade e se nós ouvirmos e o poder autárquico ouvir e fizer alterações de acordo com as necessidades dos mais jovens, a verdade é que todos nós adultos também ganhamos com isso e vamos ter uma cidade muito melhor para viver, não é? Com a colaboração de todos. Acho que é fundamental. Eu penso que é a forma, de facto, ideal para terminarmos a nossa conversa. Temos ainda, no entanto, algumas sugestões de leitura. E começamos naturalmente com o livro da Ana Cristina Pereira, Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, já aqui hoje o referimos. É um livro que retrata as vidas de várias mulheres que nasceram com um intervalo de mais de 50 anos e que, através das histórias destas mulheres, se compreende as transformações ocorridas em Portugal e, em particular, no território específico da Ilha da Madeira, a partir das vozes que não fazem parte das estruturas de poder. Uma sugestão de leitura da Ana Cristina Pereira que aqui deixamos. Trazemos também a incontornável referência também de Carlos Neto, Libertem as Crianças, a urgência de brincar e ser ativo. Nós estivemos aqui há pouco a conversar precisamente sobre a necessidade que as crianças têm de conviver, de brincar, de sair do espaço confinado da sua casa para o espaço exterior, para o exterior da própria escola. E, portanto, este é um livro de leitura obrigatória para quem se interessa por estas questões. Dizia o professor Carlos Neto em 2015 que estamos a criar crianças totós de uma imaturidade inacreditável. Fora da escola não os deixamos brincar ao ar livre, fechamos-los em casa numa redoma almofadada. A rua, que desempenhou um papel determinante nas nossas infâncias, tornou-se um território proibido para os nossos filhos. As crianças brincam e mexem-se cada vez menos. Superprotegemos as crianças. Este livro apresenta um conjunto de estratégias para invertermos esta situação potencialmente catastrófica e devolvermos a magia da infância aos nossos filhos. Só assim poderemos ter adultos felizes e saudáveis. Num outro registro, este livro da Raquel Varela, Para Onde Vai Portugal, permite-nos pensar um pouco sobre o Portugal dos dias de hoje. Sabemos que o mundo muda, mesmo que a Terra pareça estar parada, ela move-se, mas o mundo não muda sozinho para melhor. O aprofundamento da democracia é hoje um desígnio central da civilização e exige mais intervenção da sociedade, recuperação do controle da população sobre a res pública, em vez de se limitar a um cheque em branco passado num ato eleitoral de 4 em 4 anos. Como sugestão final, trazemos este livro de Nuno Pinto Martins, Educar pela Positiva, um guia para pais e educadores. Uma perspectiva diferente daquela que aqui hoje trouxemos. Neste livro são-nos, enfim, relatadas algumas pistas para ajudar os mais novos a resolverem problemas, a desenvolverem a sua autonomia, responsabilidade, características essenciais para que cresçam felizes e se tornem adultos realizados.
Resta-me agradecer às nossas convidadas. Penso que foi de facto muito bom termos esta oportunidade para conversarmos e lembrar também que as diversas emissões ou programas do Educação à Escuta poderão ser visualizadas nos canais da Bertrand.